Mais uma quarta estratégia com o nosso pastorzão Tony Medeiros. Então, vem para cá, sem demora, homem de Deus, já agradecendo a Deus pela sua vida. Vem para cá, meu pastor Tony. Olha o pastor Tony abrindo o som. Igual a dona Laura. Mete o dedão aí, homem, que tu vai achar o botão. Foi. Aí. Aê! Então, mais uma quarta estratégia, né? A gente, para falar um pouco da quarta estratégia de hoje, eu queria entrar num tema sobre discípulos inúteis. Isso parece pesado, isso parece carregado. Eu me lembro que uma vez eu preguei isso numa igreja, eu percebi que o pastor não gostou. E por que que eu percebi? Porque ele não me convidou mais. Então, ele já falou o sentimento dele, né? Mas eu acho que isso piorou bastante, essa questão da inutilidade das pessoas. Não é, a pessoa não quer ser útil ou deixar de ser útil porque ela é ruim, porque ela cansou de ajudar, porque ela cansou de servir, não. Nós tivemos um problema bem antes da pandemia, mas bem antes da pandemia, que o Brasil entrou no chamado novo normal. E o novo normal gerou muita coisa. Por exemplo, a verdade é relativa. Hoje, dentro do novo normal, eu posso ter a minha verdade, você pode ter a sua verdade, o outro pode ter a sua verdade. Então, está muito relativo essas coisas. E uma outra coisa que o novo normal gerou em muitas pessoas, não em todas, porque eu conheço pessoas bem diferentes desse padrão gerado pelo novo normal. Foi a inutilidade de alguns homens. Muitos homens deixaram de serem homens úteis, porque, caramba, eu não sei se eu vou tomar um processo, não sei, amanhã eu posso estar engaiolado, né? Mas você entendeu. Nesse normal, muitos homens deixaram de ser úteis. Muitas mulheres deixaram de serem úteis. E a gente vai estar atravessando essa fase. As empresas onde eu trabalho, eu vejo muito poucos jovens, né? Eu vejo mais pessoas dessa nossa faixa de idade, pessoas que são úteis ainda, né? Eu trabalho já há 35 anos, eu acho que eu ainda sou útil, né? Quer dizer, eu me acho, né? Eu também não posso pensar assim, porque alguém pode dizer assim, pô, fulano está se achando, né? Mas eu acho que eu sou útil ainda. Mas eu vejo em contrapartida que muitos jovens são úteis e são preparados para serem jovens úteis. Aprende isso em casa, no colégio, na roda de amigos e tudo mais. Mas em contrapartida eu vejo muitos jovens, até conheço alguns jovens de 40 anos, beirando os 50 anos, jovens, adolescentes, que ainda são inúteis, pessoas com 50 anos se portando ainda como adolescente, de 40 se portando como adolescente. Então, isso gera uma inutilidade. E para falar um pouco disso, eu abri um texto aqui na Bíblia, né? Hoje vai ser meio complicado. Dentro do carro, né? Tem que segurar tudo aqui, se virar nos 30, né? É um texto de João, capítulo 20, versículo 19, que o texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, com medo dos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. E os discípulos se alegraram porque eles viram Jesus. Novamente disse: paz sejam com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio
a voz. Então, o que que esse texto aqui fala com a gente? O que que esse texto mostra para a gente? Que esse discípulo, nesse momento, temporariamente, eles eram discípulos inúteis, porque eles estavam com as portas fechadas e eles estavam com medo. Medo de quê? De quem? Eles estavam com medo daqueles por quem eles deviam pregar. Eles estavam com medo daqueles que eles deviam estar pregando. Eles teriam que estar pregando para os judeus. Eles estavam ali por isso. E pastora Mônica, para eles estarem ali em João 20, isso foi um parto. Isso foi um parto. A gente conhece bem a história, já falou aqui. Jesus ressuscita, 2 vai para Emaús, 9 vão pescar, esses 11 aí, porque já não tinha Judas mais, está trancados. Jesus volta, fica 40 dias para refazer isso, para revisar a rota dessa gente. Porque assim, pastora, se Deus tem hora que ele permite que o Espírito Santo revise a nossa rota. A nossa rota precisa de um GPS chamado Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui do grupo, acho que todo mundo já usou GPS. Pastora, você já usou GPS? A única coisa que eu não gosto, pastora, é a voz daquela mulher, sabe? É, vamos seguir em frente. Aperte o cinto. Tá, eu não gosto. Mas ela é útil, né? Ela não é inútil, ela é útil. Mas interessante, pastora, que quando você põe a rota certa, o rumo certo, e a gente se desvia da rota, aquela mulher, mesmo sendo chata, quer dizer, para mim, né? Tem gente que gosta. Ela diz assim, refazendo a rota. Eu não sei, o que que ela fala? Não, não fala. Não fala, né, pastora? Você Ela já errou a fala, rota? já ela Ela fala, recalculando a rota. ah, obrigado, pastor. Recalculando a rota, isso mesmo. Então, muitas das vezes, pastor, o Espírito Santo, que é o nosso GPS, vai dizer assim, recalculando a rota. E quanto mais a gente errar a rota, mais ele vai dizer recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, até entrar na cabeça espiritual da pessoa e ela diz assim, não, eu me perdi uma vez, duas, três, quatro, e eu, pela quinta vez, está me mandando recalcular. Então, tem que recalcular a minha rota da minha vida. Mas aonde estão esses discípulos inúteis? Onde eles vivem? O que que eles fazem? Isso causa um trauma na gente, né? Porque o mandamento de Mateus 28, 19, foi fazer discípulos. Ide por todo mundo, faça discípulos. Mas quando a gente ouve uma mensagem dessa, a gente fica pensando, poxa, treinou 12, tem 11, e agora no auge da coisa, no linear do ministério, eles encontram um lugar, se trancam, e a gente pode pensar, né? Por que que a gente tranca o nosso carro? Por que que a gente tranca a nossa bicicleta? Por que que a gente tranca a nossa casa? A gente tranca com medo de alguma coisa, não é verdade? Você não deixa o carro no centro de uma cidade ou num lugar, porque a gente tem medo de alguém que é mais poderoso do que a gente, que pode estar armado, que pode fazer algum mal, levar o nosso patrimônio. Agora, surge assim algumas conjecturas, né? Por exemplo, por que que eles estavam com medo? Eles não deveriam estar com medo. Havia uma promessa que eles estariam ali. Havia uma promessa que eles iam receber o Espírito Santo. Tanto é que depois disso Jesus assopra sobre eles, eles recebem o Espírito Santo.
Jesus fala para eles assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora, enviar como? Como crer e como tirar o medo do coração se esses mesmos judeus que eles teriam que pregar, pastor, esses mesmos judeus mataram Jesus, que acalmou a tempestade, que deu ordem para o vento, que mandou o morto ressuscitar. Como é que pode? Se eles mataram esse homem com todo aquele poder, o que que eles vão fazer com a gente? E eles estavam reunidos, as portas fechadas. Eu tinha um pastor no seminário, esse pastor Nelson da Igreja Batista. Pastor Nelson, ele teria que estar vivendo hoje, não há 20 e poucos anos atrás. Ele teria que estar vivendo hoje. Ele falava um monte de coisa para mim que naquele tempo também não entendia muito. Ele falava assim: Tony, quanto mais você conhecer a Bíblia, mais você vai ser chato. Mas tem gente assim que não conhece a Bíblia e é chato. Mas assim, do ponto de vista teológico, do ponto de vista espiritual, você vai se tornar uma pessoa chata. Isso é... Porque assim, você vai conhecer com gente que não tem noção de nada de coisas espirituais. E você vai dar um norte e muitas das vezes as pessoas não querem ter o norte. Então ele me falava essas coisas. E uma das coisas que ele dizia assim: Pastor Tony, se você fizer uma reunião na sua igreja, você vai ter uma igreja, e não se converter ninguém, não for nenhum pecador, não levar ninguém na reunião, é repone. Aí ele ficou com esse negócio de repone com a gente, uns 6 meses, a gente cobrando ele: pastor, o que que é repone? O que é isso, pastor? Repone, você está falando repone. Tá todo mundo aí nos bastidores, no recreio, comentando sobre repone. Ele falou: repone é reunião de porcaria nenhuma. Eu falei: meu Deus. Então, porque se Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus deu o filho dele para o mundo, para conquistar o mundo, resgatar o mundo. Então nós não temos direito nenhum de fazer nada que não seja para alcançar pessoas. Mas até isso, pastora, gera medo no nosso coração. Quem nós vamos convidar? Como é que eu vou abordar? Gera expectativa, gera um certo medo. Como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou ter relacionamento? Como é que eu vou ter comunhão? E se não der certo? E se ele disser não? E se for uma pessoa chata? Isso gera uma expectativa medrosa, mentirosa. Então, nós temos também as nossas reuniões de portas abertas nas nossas igrejas, mas fechados, mas também trancados. Não como os discípulos em João 20, com a porta física trancada com chave, mas trancada na nossa cultolatria, no nosso cultocentrismo, porque às vezes a gente, para ser cultólatra, é daqui para ali. A gente começa a gostar do templismo, e para ser templário, é daqui para ali. A gente se acostuma com o templo, a gente começa a gostar do templo. E isso gera medo, pastor. Pastora, todo grande inimigo, todo grande obstáculo, a tendência é gerar medo. Eu não vou saber bem direito, pastora, mas tem um texto em 1 Samuel, eu não lembro se é 17 ou 18, eu não vou saber, não estou lembrando aqui agora. Os filisteus, é, eles encurralam o exército de Israel, os dois num vale. E os filisteus desceram do vale e já começaram a pressionar o exército de Israel, dizendo o seguinte: não tem homem,
útil no meio do exército de Israel. E assim, pastora, bem debaixo dos panos, bem off, não tinha. Pastora, 40 dias aquele gigante, o Golias, estava ali. Aí, cadê vocês? Cadê o Deus de vocês? Tem algum guerreiro útil aí? Tem, não tem. Eu fico pensando naqueles guerreiros, né? 40 dias. Cada manhã eles acordavam, tomavam café. Aí o soldado chegava para o comandante e falava assim: e aí, o que que tem para hoje? Ah, para hoje vai ter um gigante que vai chegar aí, vai afrontar todo mundo, vai dizer que a gente não é homem, vai dizer que a gente não está com nada, mas é assim mesmo. A gente vai recuando um pouquinho, deixa o gigante gritar, deixa o gigante gritando aí. Mas, pastor, eles tinham um comandante, eles tinham armas, eles eram um exército. Eles eram um exército. Eles tinham todas as possibilidades de enfrentar aquele gigante. Tinha liderança, tinha arma, tinha tudo. E em algum momento isso não lembra a cara da igreja de hoje. Nós temos um bom exército, nós temos uma promessa que diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu fico pensando, pastora, por que que inimigos inúteis prevalecem contra amigos úteis? Porque somos amigos úteis, deveríamos ser. Jesus diz assim: eu vos chamo, eu não vos chamo mais de servo, mas sim de amigos. Amigos úteis. Nós temos aqui, pastor, um bom exército. Nós temos um bom louvor. Nós temos, sei lá, um bom grupo de diáconos. Nós temos bons pregadores, né? Nós temos tudo isso. Somos um exército que deveria ser útil, com muito mais resultados do que hoje. Mas a nossa visão, pastora, de Jesus, do Espírito Santo, nos impede de sermos pessoas úteis. Eu costumo dizer, pastora, que a miopia espiritual nos mete medo. Porque se a gente não conhece o que é espiritual, a Bíblia diz que o que é espiritual se discerne espiritual, o que é natural se discerne naturalmente. Para natural é mais fácil, porque 2 mais 2 é 4, mas espiritual não é. Não é assim que funciona. Espiritual, pastora, pode trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Isso é espiritual. Então, quanto tempo, pastor? Eu estou aqui no carro, já estou perdido. Quanto tempo Temos tem 10 para... minutos ainda. 10 minutos. Tá. O que a miopia espiritual pode causar com a gente? Vamos sair um pouco de João, vamos lá para o Éder rapidinho, lá para Êxodo, para Gênesis. Eu não vou mais ver o versículo aqui, também não anotei, mas vocês conhecem aqui o versículo. Lá no Éden, tinha três figuras transitando no jardim. Um era o diabo, a outra era Adão e a outra era Eva. Qual era a visão que o diabo tinha de Deus? Hoje, aqui na quarta estratégia, eu queria perguntar para você, né? Qual é a visão que você tem de Deus? Porque você pode ter uma miopia espiritual com relação a Deus. E qual era a visão que o diabo tinha de Deus? Deixa eu melhorar a pergunta. Qual era a visão que Adão tinha de Deus? Deixa eu clarear um pouco mais a pergunta. Qual era a visão que Eva tinha de Deus? Isso é uma coisa para a gente pensar para as próximas reuniões. Hoje não vai dar tempo para falar dessas três visões. Tá.
Qual era a visão que o povo de Israel, de Jerusalém, tinha de Jesus? A Bíblia diz que Jesus estava pregando com os seus discípulos e saindo ele da multidão, ele fala assim, olha, o que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram assim, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros também dizem que o Senhor é Elias. Já outros, eles dizem que o Senhor é um daqueles profetas do passado. O texto de Lucas está bem assim, um dos profetas do passado. Querido, assim, querendo muito que um milagre aconteça na sua vida. Querendo muito que alguma coisa mude na sua vida. O que você pensa de Jesus? Um Elias, um João Batista, um profeta? Ah, pastor, mas tem tanta igreja, tanta doutrina, tanto... Sim, porque cada um de nós somos tendenciosos a ter o nosso Jesus. Nós somos tendenciosos a ter o nosso Espírito Santo, o nosso Deus, porque nos é conveniente conforme o nosso estilo de vida. Eu quero muito que você possa ter essa visão do Espírito Santo da Bíblia. Esse Espírito Santo que vai te ajudar no momento oportuno, que vai fazer um milagre na tua vida, que vai trazer salvação para você e para tua casa. Eu queria muito que você pensasse nessa quarta estratégia. Qual é a visão do Jesus que você tem hoje na sua vida? Fique com Deus. Beijo grande no seu coração. Tenho que sair daqui, porque não é o lugar adequado. Deus abençoe. Fique com Deus. Obrigada, meu pastorzão, obrigada, viu? Vai fechando a câmera e vai saindo daí, porque a gente quer você semana que vem aqui também. Meu Deus, quantas coisas podemos anotar e aprender no dia de hoje. O pastor estava falando e eu estava aqui viajando, né? Daqueles homens lá trancados em Tanuri com medo, e eles tinham toda a razão para ter medo. Realmente mataram o Todo-Poderoso, aquele que fez o morto levantar, o mar se abrir, que fez tantas coisas, mataram ele. A gente fica com medo mesmo. E hoje, por que que a gente tem medo de levar essa palavra, né? Porque as mesmas pessoas têm os mesmos pensamentos. Não mataram, mas acredita que ele está morto e que ele não ressuscitou, e a gente fica preso com isso e não leva essa palavra viva e vive aí com essa miopia espiritual dia após dia, mas que no dia de hoje o Senhor possa trazer clareza, né? Colocar um óculos novo, talvez uma lente nova para que a gente possa experimentar desse Espírito Santo. Tem gente que fala para mim, Mônica, para você o que é o Espírito Santo? E falam para mim, eu acredito que é o vento que passa. Eu falei quantas vezes eu acreditei que fosse a folha do meu quintal balançando. Não. Hoje eu sei que ele é uma pessoa. Hoje eu sei que ele tem ciúme de mim. Hoje eu sei que ele cuida e hoje eu sei que ele faz todas as coisas para viver bem. Ah, queridos, que o Senhor venha tirar essa miopia dos nossos olhos. Quantas coisas podemos aprender no dia de hoje? E se você quer saber mais, daqui a pouco vai estar gravada, a gente vai estar passando. Você pode anotar passo a passo. É muito conteúdo que o pastor Tony vem trazendo, que às vezes eu fico só no primeiro pedaço que ele falou de manhã, que ele falou mais cedo, sabe? Ele já falou, já chegou lá em outro, já passou para Samuel, já foi embora, já desceu, já chegou em Gênesis. Eu estou lá no comecinho ainda, porque eu estou engateando, e são tantas coisas, são tantas pérolas que ele coloca aqui diante de mim e de você, e somente cobrando o seu tempo. E eu fico tão maravilhado, porque só Deus faz isso. Só o Senhor pega um homem ou uma mulher disposta, que não seja inútil, que seja uma pessoa disponível para nos ensinar. Só o Espírito Santo faz isso. Um homem indo trabalhar para o carro em algum lugar para trazer para você que você não é inútil, que você pode sim tirar essa miopia dos seus olhos e levar essa palavra para os quatro cantos do mundo sem medo. Ou você vai viver por fé,
ou você vai deixar os seus medos te paralisarem. E isso é terrível. Que nessa noite o Senhor tire tudo isso da minha e da sua vida. Tanuri, ora conosco nessa quarta estratégia. Que bom ter você aqui. A gente tem falado tanto de medo, né? Que o medo ele vem assim, como entra por qualquer brecha, né? Deixou ele entra quando você vê, você está pensando num monte de coisas que não é verdade. E a gente precisa se policiar, fechando as brechas para que a nossa mente não seja atingida. Porque uma vez atingida, muito joelho no chão, para que o Senhor venha retirar esse medo do nosso coração. Vem para cá, Tanuri, fala conosco, minha irmã, nessa manhã. Uau, que manhã, né? Como a Mônica falou, uma enxurrada de. É mais que conteúdo, né? São chaves poderosas para destravar as portas trancadas que a gente se esconde atrás. E não tem o que falar, né? O Espírito Santo deu o recado e deu muito bem dado. Vamos apenas orar. Pai, nós te adoramos diante da tua grandeza, da tua fidelidade, do teu senhorio nas nossas vidas, diante da tua paciência, da tua misericórdia para conosco, para com os teus servos em muitas vezes inúteis, Pai. Mesmo com todos os dons e os talentos que o teu Espírito Santo distribuiu ao teu povo, à tua igreja, como está escrito, Pai. O Senhor nos deu talentos e eles não podem ser enterrados. O Senhor já deixou isso tão claro, eles precisam ser multiplicados. O Senhor nos deu dons para edificar uns aos outros, e se nós não edificarmos com o dom que o Senhor nos deu, o que será de nós, Pai? E nós clamamos nessa manhã, Espírito Santo, sopra sobre nós a tua vida, o teu fôlego, a tua coragem, a tua ousadia, a tua intrepidez para irmos e cumprirmos o nosso chamado, o nosso propósito nessa terra, cumprirmos a tua vontade em tempo e em fora de tempo, como está escrito, nos ensina a remir o tempo. Pai, como somos medrosos. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Somos teus filhos, nos fazem ousados como o Senhor é, nos faz santo como o Senhor é, Pai. A tua palavra já deixou tudo preparado para nós. Temos o mapa, temos o GPS, temos a direção. É só ouvir e discernir a tua voz e ir, e não terá erro, Pai. Todas as trancas na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui hoje nessa manhã, todas as portas trancadas pelo medo, paralisadas pelo comodismo, pela preguiça, seja o que for, quebra, Espírito Santo, quebra, para que a gente possa ousadamente sair e viver a vontade do Senhor. Esse é o meu clamor nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada pela vida do pastor Tony. Obrigada pelo teu transbordar através da vida desse homem, pela sensibilidade que o Senhor deu a ele, Pai, pelo discernimento e pela maneira única como o Senhor fala com ele e manda o seu recado a nós. Louvado seja o teu nome. Obrigada por este lugar de encontro com o Senhor. Obrigada por esse lugar de sentar à mesa com o Senhor. Obrigada por este pão, este alimento que o Senhor nos tem dado nessa manhã. Que a gente possa fazer jus a tudo que o Senhor nos entregou, Pai, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Tanuri, que a gente possa estar pronta para recalcular a nossa rota, que o Espírito Santo possa nos conduzir. Quando a gente se perder, que ele recalcule a nossa rota e a gente possa voltar. Tenha um dia mais que abençoado, cheio da presença do Senhor. Amanhã é quinta de oração, eu aguardo você aqui para estarmos orando, porque só assim vamos recalculando a rota. Beijo, família. Eu amo estar com vocês aqui todas as manhãs e que Papai do Céu encha o coração de vocês da alegria dele, porque só ele pode fazer isso. Beijo grande.